No coração de um cemitério antigo e esquecido, onde as lápides se inclinavam como velhos sentinelas e as árvores retorcidas sussurravam segredos ao vento, vivia Elias. Ele era o vigia noturno, um homem cuja própria existência parecia moldada pela melancolia do lugar. Seus dias eram uma sucessão de silêncios quebrados apenas pelo ranger distante dos portões enferrujados ou pelo chilrear ocasional de um pássaro noturno. A solidão era sua companheira constante, e o cemitério, seu único refúgio, um eco sombrio de sua própria alma ferida. Para Elias, cada túmulo, cada epitáfio desgastado pelo tempo contava uma história, mas nenhuma era tão dolorosa quanto a sua própria. Anos antes, uma tragédia inominável levara sua família, sua esposa amada e seus filhos, deixando-o à deriva em um mar de desespero. O cemitério, com sua quietude eterna, oferecia um consolo mórbido, um lugar onde ele podia sentir-se próximo daqueles que perdera, longe do barulho e da indiferença do mundo exterior. Ele havia se tornado uma sombra entre sombras, um guardião dos mortos, porque de certa forma ele próprio sentia-se um deles. Sua rotina era um ritual sagrado. O cheiro da terra úmida, o orvalho nas campas, a luz bruxuleante de sua lanterna cortando a escuridão, tudo fazia parte de um ciclo que lhe trazia uma estranha paz. Mas essa noite era diferente. Enquanto Elias fazia sua ronda habitual, um som quase imperceptível flutuou no ar pesado. Era um sussurro, uma melodia fúnebre tão tênue que parecia mais uma invenção de sua mente cansada do que uma realidade. Ele parou, a lanterna varrendo o vazio, o coração batendo um ritmo irregular. Deve ser o cansaço, murmurou para si mesmo, balançando a cabeça. Minha imaginação. Ele tentou ignorar, seguir em frente, mas a voz persistiu. Não era mais um sussurro distante, e sim um chamado, mais claro, mais distinto. E para seu horror, a voz pronunciava seu nome. Elias sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha, um misto de medo paralisante e uma curiosidade avassaladora. A voz parecia estranhamente familiar. Impossível, não podia ser. Seus pés, quase por vontade própria, começaram a se mover na direção do som. Cada passo era um desafio, uma batalha entre a razão que berrava impossibilidade e o anseio irracional de seu coração. Quem o chamava? E por quê? A voz tinha uma doçura melancólica que o atraía, uma promessa de algo que ele perdera há muito tempo. Medo e esperança se misturavam em um coquetel potente, impulsionando-o para o desconhecido. Ele tinha que saber. A voz o chamava para uma seção específica do cemitério, uma área que Elias sempre evitou. Era um recanto mais antigo, densamente coberto por eras e árvores centenárias, onde as lápides eram mais escuras e as histórias pareciam mais pesadas. Um lugar que ele, por algum motivo inexplicável, sempre sentiu que guardava segredos demais. Mas agora, a voz o puxava para lá, uma força invisível e irresistível. O que o aguardava naquele lugar proibido? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Elias adentrou a seção esquecida do cemitério, cada passo ressoando na quietude noturna. A voz, antes um sussurro distante, agora se tornara mais nítida, mais insistente, como um eco de um passado que ele lutava para manter enterrado. Ela parecia vir de todas as direções e de lugar nenhum ao mesmo tempo, envolvendo-o em uma aura espectral. À medida que avançava entre as lápides musgosas e as estátuas corroídas pelo tempo, uma sensação estranha e arrepiante o dominava. O ar tornou-se subitamente mais frio, um frio que não vinha da temperatura ambiente, mas de um lugar mais profundo, que parecia gelar seus ossos. As sombras das árvores retorcidas pareciam dançar ao seu redor, contorcendo-se em formas sinistras
que por um instante simulavam vultos. Uma opressão pesada pairava no ar, como se o próprio cemitério estivesse segurando a respiração, observando-o. O coração de Elias batia forte no peito, um tambor frenético em meio ao silêncio sepulcral. Ele apertou a lanterna na mão, o feixe de luz tremendo levemente, traindo o nervosismo que ele tentava controlar. Então, a voz começou a proferir palavras. Não eram frases completas, mas fragmentos de memórias, suspiros, nomes que Elias reconhecia com um choque gelado, nomes que pertenciam à sua vida, à sua família, à sua intimidade. Elias, meu amor, lembras-te? A cada palavra, a melodia fúnebre se intensificava, carregada de uma tristeza antiga e de uma familiaridade assustadora. Foi então que a ficha caiu, com uma força avassaladora que o fez cambalear. A voz era dela. A voz era de sua esposa, a mulher que ele amara mais do que a própria vida, a mulher que o destino lhe roubara anos antes. Uma mistura de incredulidade e desespero o varreu. Como era possível? Sua mente racional gritava impossibilidade, mas seu coração, um órgão ferido e saudoso, ansiava desesperadamente por aquela verdade. Lembranças vívidas, como projeções fantasmagóricas, começaram a inundar sua mente. Flashes de um passado feliz, antes que a tragédia dilacerasse sua existência. O sorriso dela ao vê-lo chegar em casa, o cheiro do seu perfume, o som da sua risada, o toque suave de suas mãos. Cada memória era uma faca afiada, cortando a crosta de indiferença que ele havia construído ao redor de si mesmo. Ele podia quase senti-la ali, ao seu lado, o vento trazendo o eco de sua presença. O conflito interno era excruciante. A parte lógica de Elias tentava refutar a impossibilidade do que estava acontecendo. Fantasia, delírio, cansaço. Mas o coração, o coração, não queria saber de lógica. Ele ansiava por aquela voz, por aquela conexão, por um vislumbre de uma verdade que poderia desmoronar todo o seu universo de luto e reclusão. Ele queria acreditar. Queria poder tocá-la, abraçá-la, mesmo que fosse apenas um eco, uma ilusão. Enquanto a voz o guiava por entre as lápides esquecidas, seus olhos, acostumados à escuridão, notaram algo. Em um caminho raramente usado, quase engolido pela vegetação rasteira, jazia uma flor murcha. Não era qualquer flor. Era uma rosa branca. A flor que sua esposa tanto amava. A flor que ele sempre lhe dava em ocasiões especiais. Uma pista física, um objeto que quebrava a barreira do etéreo e trazia um fragmento da realidade. Quem a teria deixado ali? E por quê? A voz, agora mais suave, mas ainda carregada de um apelo doloroso, direcionou-o para além daquele ponto. Por aqui, meu amor. Há algo que você precisa ver. Elias, com os olhos marejados e o peito apertado, seguiu a melodia fantasmagórica. Ele sentia que estava se aproximando de algo monumental, algo que mudaria para sempre sua compreensão de sua própria vida e da morte de sua esposa. A voz, um fio invisível, o puxava para uma área do cemitério que ele nunca havia notado antes. Um caminho oculto, quase intransitável, que prometia segredos ainda mais profundos. O que estaria escondido ali, no coração daquele lugar que ele jurara conhecer como a palma de sua mão? Elias seguiu o caminho oculto, a vegetação cerrada, arranhando suas roupas, e a escuridão da noite, engolindo o pouco de luz que sua lanterna podia oferecer. A voz, que antes era uma melodia distante, agora pulsava em seus ouvidos, quase como se o estivesse puxando fisicamente, um cordão etéreo, ligando-o a um destino inevitável. Cada galho que estalava sob seus pés, cada pedra que rolava, parecia um obstáculo posto ali para testar sua determinação, para fazê-lo desistir. Mas ele não podia. A voz de sua esposa,
A promessa de uma verdade há muito enterrada era um farol em sua escuridão pessoal. A trilha era um labirinto de raízes e terra solta, um espelho das dificuldades emocionais que Elias havia enfrentado desde a perda de sua família. A dor da saudade, o vazio deixado pela ausência, a culpa por não ter conseguido protegê-los, tudo isso se manifestava nos espinhos que arranhavam sua pele e nos ramos que chicoteavam seu rosto. Aquele caminho não era apenas físico, era uma jornada através de seu próprio sofrimento, uma revisitação de suas feridas mais profundas. Mas a cada passo, a voz se tornava mais clara, mais íntima, dissipando qualquer resquício de dúvida que ainda pudesse persistir em sua mente. Lembras-te daquele verão, Elias? O piquenique junto ao rio, a manta xadrez que teimava em escorregar e o nosso segredo sussurrado sob o carvalho centenário? As palavras, carregadas de uma ternura melancólica, eram como agulhas finas que perfuravam sua alma, evocando memórias que somente eles dois poderiam compartilhar. Ninguém mais. A voz não era uma ilusão, nem um truque da sua mente. Era ela, sua amada esposa, e ela estava ali, guiando-o. Mas então, um tom diferente infiltrou-se na melodia fantasmagórica, uma ponta de amargura, uma sombra de injustiça. Elias, não foi como eles disseram. Há um segredo, meu amor, um segredo enterrado comigo. A revelação parcial lançou uma nova camada de terror sobre o coração de Elias. Não um acidente. O que isso significava? A dor da perda, que ele havia carregado como uma cruz por tantos anos, agora se misturava com uma raiva fria e uma indignação avassaladora. Quem ousaria? Quem faria tal coisa? Seu peito arfava, seus músculos tensos, a lanterna em sua mão tremendo, com a força de suas emoções conflitantes. O caminho se abriu ligeiramente, revelando uma pequena clareira. No centro, meio escondido por eras e musgo, estava um túmulo antigo, sem qualquer identificação visível. Era uma lápide esquecida, quase engolida pelo tempo e pela natureza, como se o mundo tivesse conspirado para apagar sua existência. Um arrepio percorreu a espinha de Elias. Ele havia percorrido aquele cemitério incontáveis vezes, conhecia cada recanto, cada árvore, cada lápide. Mas aquele lugar, aquele túmulo, parecia ter surgido do nada, um fantasma de pedra que sempre estivera ali, mas nunca havia sido revelado a ele. A sensação opressora de que o cemitério guardava mais segredos do que ele jamais imaginara o envolveu. Não eram apenas os mortos que repousavam ali. Eram histórias não contadas, injustiças esquecidas, verdades silenciadas. Aquele túmulo sem nome era a prova de que sua rotina monótona e solitária havia sido uma fachada, uma ilusão de controle sobre um lugar que, na verdade, era um caldeirão de mistérios. Ele se aproximou cautelosamente, o coração batendo descompassadamente, as palavras de sua esposa ecoando em sua mente. Ao se posicionar diante da lápide coberta pela pátina do tempo, a voz, agora um sussurro urgente e quase desesperado, ressoou diretamente em sua alma. A verdade está aqui, Elias. Desenterra-a. O comando era claro, inequívoco. Elias sentiu um impulso irresistível de começar a limpar a lápide, de arrancar as eras e o musgo que a cobriam. Não importava o que ele encontraria. Ele sabia que a partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. A verdade, por mais dolorosa que fosse, seria revelada. Elias, com as mãos trêmulas pela mistura de medo e uma curiosidade avassaladora, começou a arrancar as eras e o musgo que sufocavam a lápide. Cada folha que se desprendia revelava mais da pedra fria, e, por fim, as inscrições, corroídas pelo tempo, mas ainda legíveis. Seus olhos percorreram as linhas, decifrando nomes que ele nunca havia ouvido antes, nomes estranhos que não ressoavam com qualquer memória. Mas então, ele parou. Uma data,
Uma data que o fez prender a respiração, um frio gélido percorrendo sua espinha. Era a mesma data da morte de sua esposa. Como era possível? A voz de sua esposa, que até então o havia guiado com uma melodia melancólica, agora se tornou angustiante, um lamento sufocado que parecia vir de dentro da própria terra. Desenterre a verdade, meu amor. Não deixe que a mentira me aprisione para sempre. O desespero em sua voz era palpável, quase físico, apertando o coração de Elias como um torno. Ele sentiu um nó na garganta, uma mistura de pavor e uma determinação feroz de cumprir o pedido. Seus dedos, quase que por instinto, tatearam a terra úmida na base da lápide. A terra cedeu facilmente, como se estivesse esperando por ele, e ali, semi-enterrado, estava um pequeno objeto metálico. Elias o puxou para fora, limpando a sujeira com o polegar. Era um medalhão, um relicário de prata que ele conhecia perfeitamente. O mesmo que sua esposa usava, um presente de sua avó, com as iniciais dela gravadas na parte de trás. Um objeto que ela nunca tirava. Aquele medalhão estava enterrado ali, ao lado de uma lápide com uma data que coincidia com a sua morte, mas com nomes desconhecidos. A confusão e o pavor se intensificaram. Um flashback violento e cristalino irrompeu em sua mente, como uma cena de um filme há muito esquecido. Ele estava na cozinha, lendo o jornal, enquanto sua esposa preparava o jantar. Ela parecia inquieta, os olhos distantes, um vinco de preocupação marcando sua testa. Elias, ela havia dito, a voz baixa, quase um sussurro. Há algo que me preocupa. Algo que preciso te contar, mas não é o momento certo. Ele, absorto em suas próprias preocupações com as contas e o trabalho, havia balançado a cabeça distraidamente, prometendo ouvi-la mais tarde, quando tivermos mais tempo. Tempo. Uma palavra cruel, um luxo que nunca tiveram. Ele havia falhado em escutá-la, em ver o medo em seus olhos. A culpa o atingiu com a força de um raio. A voz de sua esposa, agora um lamento cortante, atravessou a escuridão, dissipando qualquer dúvida restante. Não foi um acidente, Elias. Nunca foi. Foi planejado. Uma traição. Ele não podia suportar a nossa felicidade, o que tínhamos construído. As palavras caíram sobre Elias como pedras pesadas, esmagando a frágil paz que ele havia tentado construir em sua vida. Não um acidente, uma traição. O chão pareceu sumir sob seus pés. Quem? Quem teria a crueldade, a audácia de tirar a vida dela, de destruir sua família? A desconfiança de Elias, antes um sentimento vago, agora se concentrava como um laser. Um antigo amigo, um colega de trabalho, alguém que ele havia confiado, que havia compartilhado momentos de riso e camaradagem. A ideia era nauseante, mas a voz de sua esposa era inconfundível. A dor em suas palavras, indiscutível. Ele sentiu uma fúria crescente, um calor que queimava em seu peito, substituindo o frio paralisante do cemitério. Não era apenas luto, era um desejo ardente por justiça, por vingança. Seus olhos, antes perdidos na escuridão, fixaram-se novamente na lápide danificada. Ele não havia notado antes, obscurecido pela era e pela penumbra. Havia uma segunda inscrição, mais apagada, quase ilegível, mas ali. Com a lanterna tremendo em sua mão, Elias se inclinou, forçando a vista. Letras antigas e entrelaçadas revelaram um nome que ele reconheceu com um horror gélido que fez seu sangue gelar nas veias. Um nome que ele havia tentado apagar de sua memória, um fantasma de seu passado que ele acreditava estar há muito tempo enterrado. Arthur. O nome de seu antigo colega, seu rival. Aquele que ele pensava estar morto há anos. A voz sussurrou, confirmando seu pior pesadelo. Ele, Elias. Foi ele. O nome Arthur
Ecoou na mente de Elias, um trovão em meio à calada da noite, trazendo à tona memórias que ele havia selado em um compartimento escuro de sua alma. Arthur, o homem que ele acreditava estar morto há anos, seu antigo colega, agora revelado como o arquiteto de sua tragédia. A voz de sua esposa, suave como uma brisa gélida, explicou a traição com uma clareza dolorosa. Arthur, movido por uma inveja corrosiva e um rancor profundo pela ascensão de Elias na empresa, pela felicidade que ele havia encontrado ao lado dela, orquestrou sua morte. Não foi um acidente de carro, como todos haviam acreditado. Foi um ato premeditado, uma vingança fria e calculada. A dor que Elias sentira nos últimos anos, um luto pesado e constante, transformou-se em uma fúria avassaladora. Um incêndio incontrolável que ameaçava consumir tudo em seu caminho. Imagens de sua esposa, sorrindo, dançando, a vida vibrante que ela irradiava, se misturavam com flashes de seus filhos, pequenos e cheios de esperança, a família que lhe foi brutalmente roubada. Cada lembrança, cada fragmento de felicidade perdida, alimentava sua determinação. A vingança não era mais uma palavra, mas uma força visceral, um propósito que preenchia o vazio de sua existência. Não havia espaço para hesitação, apenas para a implacável busca por justiça. A voz de sua esposa, agora mais serena, mas com uma urgência palpável, instruiu-o. Procure as evidências, Elias. Não descanse, até que a verdade seja revelada e a justiça feita. Ela não pedia violência, mas a revelação da verdade, a exposição da mentira que a aprisionava. Elias sabia o que precisava fazer. Ele não seria mais o vigia passivo, o homem recluso que se escondia entre os mortos. Ele se tornaria o caçador, o justiceiro, movido pelo amor perdido e pela fúria justa. Seu plano inicial começou a se formar em sua mente, claro e assustadoramente simples. Ele investigaria Arthur. Ele desenterraria o passado do homem, encontraria as provas da traição, os vestígios da conspiração. Cada passo seria calculado, cada movimento preciso. Ele usaria seu conhecimento do cemitério, dos segredos e das sombras para desvendar os segredos de Arthur. Não importava quanto tempo levasse, Elias traria à luz a verdade. A voz de sua esposa, após a revelação, parecia exalar um alívio profundo, um peso sendo retirado de sua alma. Havia gratidão em suas palavras, mas também uma ponta de melancolia, como se mesmo na verdade houvesse uma tristeza inerente. Ela havia esperado por tanto tempo, e agora, finalmente, sua história seria contada. Elias sentiu uma presença atrás dele, um calpear de ar frio que fez os pelos de sua nuca se arrepiarem. Ele virou-se bruscamente, a lanterna varrendo a escuridão, mas não havia ninguém. Apenas as sombras dançantes das árvores e o silêncio opressor do cemitério. A voz de sua esposa, agora um sussurro quase inaudível, ressoou em sua mente, um aviso que gelou seu sangue. Cuidado, Elias. Ele é astuto e ainda está por aí. O alerta, a sensação de que Arthur não estava apenas vivo, mas talvez observando, adicionou uma camada de urgência e perigo à sua missão. A caçada havia começado. Elias, impulsionado pela voz de sua esposa e pela busca implacável por justiça, mergulhou em uma investigação que consumiu seus dias e suas noites. O cemitério, antes seu refúgio, tornou-se seu quartel-general, um ponto de partida para desvendar a teia de mentiras e traição. Ele usou cada conexão que tinha, cada fragmento de memória sobre Arthur, cada pista que a voz lhe sussurrava nas horas mais sombrias. Elias revisitou arquivos antigos da empresa onde trabalhavam, conversou com ex-colegas, fazendo perguntas sutis, observando reações. Ele se tornou uma sombra, um detetive silencioso, movido por uma dor que se recusava a ser silenciada. A cada dia que passava, novos pedaços do quebra-cabeça se encaixavam. Elias descobriu documentos forjados,
cartas que revelavam a inveja doentia de Arthur, testemunhos de pessoas que haviam sido coagidas ou enganadas. A verdade sobre o acidente de sua esposa começou a emergir, revelando-se não como um evento trágico e fortuito, mas como uma execução fria e calculada. Arthur havia subornado um mecânico para sabotar o carro de sua esposa, garantindo que o freio falhasse em um ponto específico da estrada, um local onde a chance de sobrevivência seria mínima. A frieza do plano era nauseante, mas Elias não permitiu que a raiva o cegasse. Ele precisava de provas irrefutáveis. Finalmente, com uma pilha de evidências incriminatórias em mãos, Elias localizou Arthur. O homem que ele pensava estar morto vivia uma vida de fachada em uma cidade distante, sob um nome falso, cercado por uma riqueza que Elias agora sabia ter sido construída sobre a tragédia de outros. O confronto foi inevitável. Elias, guiado pela voz que ressoava em seu coração e mente, abordou Arthur em um parque isolado, sob a luz fraca de um poste. Arthur, ao ver Elias, tentou manipular, ameaçar. Sua voz, antes tão familiar, agora era um rosnado de medo e desespero. Ele tentou jogar a culpa em outros, ofereceu dinheiro, suplicou por misericórdia. Mas Elias permaneceu inabalável. A voz de sua esposa, antes um sussurro distante, agora era um coro forte e claro, ecoando em sua mente, reforçando sua determinação. Ela o lembrava de cada risada roubada, de cada sonho desfeito, de cada lágrima derramada. Com a verdade exposta e as provas em mãos, Elias não hesitou. Ele entregou tudo às autoridades, que rapidamente agiram. A história de Arthur se desfez sob o peso das evidências e a justiça, finalmente, começou a se mover. O culpado foi confrontado, sua vida de mentiras desmantelada, e ele foi levado perante a lei para responder por seus crimes hediondos. Enquanto Arthur era fichado, a voz de sua esposa encheu o ar em volta de Elias, agora mais clara e forte do que nunca. Não havia mais lamento, apenas uma paz profunda e um agradecimento que transbordava. "Obrigada, meu amor." Ela sussurrou, e Elias sentiu-se envolto em um calor reconfortante, como um abraço há muito tempo esperado. "Você trouxe a verdade à luz. Agora posso descansar." Uma resolução emocional tomou conta de Elias. Um peso gigantesco foi retirado de seus ombros, um fardo que ele carregava há anos. A ferida da perda ainda existia, profunda e indelével, mas começava a cicatrizar. A busca por justiça havia transformado sua dor em propósito. E agora, com a verdade revelada, ele podia começar a vislumbrar um futuro onde a melancolia não seria sua única companheira. Ele havia cumprido sua promessa, honrado a memória de sua esposa e, de alguma forma, encontrado a si mesmo no processo. A voz, agora mais suave, mas ainda presente, o conduziu a um último local no cemitério. Elias sentiu uma mistura de apreensão e expectativa. O que mais sua esposa queria que ele visse? Para onde ela o levaria agora que a justiça havia sido feita? Ele seguiu, cada passo carregado de uma nova esperança, para um lugar que ele sabia, com uma certeza estranha, que o deixaria sem fôlego. Elias foi guiado pela voz, que agora soava como uma melodia suave e distante, para uma área do cemitério que lhe era familiar, mas cujo destino final ele não conseguia discernir. Cada passo era uma mistura de antecipação e uma estranha melancolia, como se soubesse que aquele seria o último ato de sua jornada com ela. A voz, antes um chamado urgente, agora se acalmava, adotando um tom de despedida. Ela expressava seu amor eterno, uma promessa que transcenderia o tempo e o espaço, e a necessidade imperativa de Elias de seguir em frente, de viver plenamente a vida que ela não pudera ter. O cemitério, que fora seu refúgio e sua prisão, revelava-se agora sob uma nova luz. As sombras não eram mais ameaçadoras, mas suaves contornos de lembranças. As lápides, antes símbolos de perda,
pareciam agora guardiãs silenciosas de histórias, incluindo a sua própria. Elias sentiu um aperto no peito ao perceber que estava sendo conduzido ao túmulo de sua esposa, mas a voz o fez desviar ligeiramente. Em vez disso, ele se viu, com um choque que o deixou sem ar, em frente a uma lápide recém-erguida, com seu próprio nome gravado nela: Elias da Silva. A data de falecimento estava em branco, um espaço vazio que ecoava a incerteza do futuro. Mas a mensagem era clara, inegável. Sua jornada como vigia do cemitério, como o homem que vivia entre os mortos, havia terminado. A voz sussurrou em seu ouvido, tão perto que ele sentiu seu hálito fantasma, que a vida continuava, resiliente e implacável, e que ele tinha a obrigação de viver por aqueles que ele amou, por sua esposa e seus filhos, cujas memórias ele carregaria para sempre. Naquele momento, Elias compreendeu. A voz não era apenas um chamado à justiça, uma súplica por vingança. Era um convite à redenção, um empurrão gentil para o recomeço. Ela o havia guiado não apenas para desvendar um crime, mas para desenterrar a si mesmo, para libertá-lo da prisão de sua própria dor. O cemitério não seria mais seu cárcere, mas um lugar de lembranças queridas, um santuário de paz, onde ele poderia visitar aqueles que amava, não como um fantasma entre eles, mas como um homem vivo, pronto para abraçar o futuro. Ele se ajoelhou diante da lápide com seu nome. Tocou a pedra fria. Não havia medo, apenas uma aceitação tranquila. Ele havia morrido para a vida que conhecia, e agora renasceria. A última mensagem da voz, suave como uma brisa de verão, encheu sua mente e seu coração. Siga em frente, meu amor. Eu sempre estarei com você. Elias sentiu um calor no peito, uma sensação de plenitude que há muito tempo não experimentava. Ele se levantou, seus olhos fixos no horizonte. O sol começava a surgir, pintando o céu com tons de laranja e rosa, dissipando as sombras da noite e, metaforicamente, as sombras de seu passado. Um novo dia, um novo começo. Ele respirou fundo, o ar fresco da manhã enchendo seus pulmões, e deu o primeiro passo para fora dos portões do cemitério. Não mais um vigia, mas um homem livre, pronto para viver, para honrar a memória de sua família, não com luto, mas com a alegria de uma vida bem vivida. O legado de sua esposa não seria a tragédia, mas a esperança que ela reacendeu em seu coração. Gostou dessa história? Inscreva-se no canal para mais narrativas dramáticas como esta. Não perca o próximo vídeo. Ative o sininho para receber todas as novidades. Deixe seu like se você se emocionou com a jornada de Elias.